Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Eu e você, você e eu. E qualquer dia desses, eu e o convidado e eu, olho no olho, que é isso que a gente está querendo, não é não? Muito bem. Vamos começar falando sobre um fato que foi história do Brasil. Vamos falar de renúncia. Renúncia pela culatra. O Brasil de vez em quando se depara com algumas figuras que volteiam entre o ridículo e a insensatez, buscando através de atitudes não muito corriqueiras o comentário positivo ou negativo, não importa, que os mostrem com o senso de autoridade que dispensa em comentários. Jânio Quadros foi um deles. Presidente do Brasil por 7 meses sem ser deposto porque renunciou ao cargo, foi excêntrico, meio louco e uma figura que não condizia com os políticos da época e nem com o Brasil, que florescera com a inauguração de Brasília por seu antecessor, o estadista Juscelino Kubitschek. Jânio governava com preocupações infantis, tais como quando proibiu o uso de biquínis nas praias brasileiras e quando mandava bilhetes escritos à mão que tanto poderiam ir para um ministro como para qualquer pessoa comum e sobre o assunto que bem lhe aprovesse. Ao mesmo tempo em que essa pudesse parecer uma atitude democrática, buscava uma eternização de poder através dos seus ministros militares, os quais ele pensava se tratarem de pessoas que aprovavam suas atitudes ditatoriais. Certo de estar certo, e de que o povo e os ministros o apoiariam, sempre buscou uma ação que o colocasse entre vítima e herói, e que o fizesse governar do jeito que quisesse. Entre uma ação fracassada e outra, atribuía os resultados a forças ocultas que não o deixavam governar. Amadurecendo a ideia e aprofundando seus planos, resolve, no dia 25 de março de 1961, renunciar ao cargo de presidente da República, escrevendo uma carta em que atribuiu àquelas forças ocultas o seu gesto. Entrega uma carta, a carta de renúncia, aos seus ministros militares, toma um avião, aterrissa em Cumbica, na cidade de São Paulo, e fica por 3 horas dentro do avião, aguardando a não aceitação da renúncia. Fosse por parte do Congresso Nacional, fosse por parte das Forças Armadas. O que o faria retornar, segundo ele, nos braços do povo para continuar a governar. Esperou e não adiantou. A renúncia foi aceita e uma nova história começa para a posse do vice João Goulart, tido como comunista pelos militares e que de comunista ele não tinha nada. Mas isso é outra história. Voltemos ao Jânio. Uns dias após fazia eu uma viagem no trem Santa Cruz, o trem de prata de São Paulo para o Rio, e fui para o carro-restaurante. Em minha mesa senta-se a meu convite Saulo Ramos, que teria sido o assessor de café do Jânio. Lá para as tantas, com algumas doses de uísque tomadas, Saulo me solta uma versão da renúncia que ele dizia ser a verdadeira, mas que totalmente desconhecida da sociedade. Jânio precisava tomar um empréstimo com os Estados Unidos e o presidente John Kennedy promete, desde que ele, Jânio, prove que o Brasil estaria sendo ameaçado pelo comunismo. Jânio promete pensar na situação e num arrojo, num arrobo, aproveitando que o famoso Che Guevara estava no Uruguai, o convida a vir ao Brasil para receber a nossa maior condecoração, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Segundo Saulo Ramos, foi aí que deu tudo errado. Kennedy não cumpriu o acordo e Jânio tentou dar o golpe sem conseguir. Jânio foi um louco? Foi. Duvidou da inteligência brasileira? Sim. E afundou em sua própria loucura. Aliás, o destino de todo louco que ainda vem a pensar em golpes anticonstitucionais. Pois é. Vamos em frente, gente. Vamos em frente que atrás vem gente. Vamos trazer aqui para o nosso programa a Janaína Galdino de Barros, que é do Conselho de Mulheres de Tecnologia, que pensam em tecnologia. Ela vai ser a primeira de uma série que nós vamos colocar nos nossos programas.
Janaína Galdino de Barros com vocês. Vamos lá, gente. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Janaína Galdino de Barros e vou comentar um pouco com vocês sobre a minha trajetória de vida, né? Vou tentar relatar rapidamente aqui todo o meu processo de trajetória de vida. Lá em 1999, 2000, eu adentrei na UFAL, no curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas. Logo no primeiro ano eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tonholo, que hoje é nosso reitor, e tive a oportunidade de fazer iniciação científica com ele. Eu fui agraciada com o projeto PIBIC, né, e comecei a trabalhar o processo de gestão da inovação dentro da graduação, na UFAL. Né? Finalizei a graduação, saí da universidade e um ano depois eu voltei a pedido do próprio Tonholo para gerenciar, né, as incubadoras de empresas da universidade. Então, aos 23 anos, de 23 para 24 anos, eu comecei a trabalhar o processo de gestão da inovação, né, em conjunto com o gestor maior, que era, à época, o professor Tonholo. Depois disso, né, eu fui fazer o meu mestrado. O meu mestrado na área, ainda na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, mestrado na área de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e eu puxei a minha dissertação, né, para trabalhar com ênfase na inovação. Né? Quando eu finalizei o mestrado, passei num concurso. Eu sou hoje servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou assessora técnica de lá. Né? Além disso, eu também desenvolvi no biênio 2019-2020 um trabalho voltado ao Projeto ALI, né? Agentes Locais de Inovação, a qual eu era bolsista do CNPq e trabalhava com 10 agentes locais de inovação, e dentro do biênio 2019-2020 nós conseguimos, mesmo no processo da pandemia, no finalzinho do projeto, nós conseguimos dar suporte a quase 400 empresas, em Maceió e em Arapiraca. Né? Eu e mais 10 agentes locais de inovação. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma seleção num programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação pela Federal de Sergipe. Fui aprovada e eu passei, né, 4 anos fazendo doutorado na área de PI e inovação, alguns artigos publicados, né, e desenvolvi uma tese de doutorado voltada para a área de startups e ecossistemas de inovação, né? Alguns ecossistemas de inovação. E qual é a importância de estar presente no Conselho Consultivo de Tecnologia? É uma quebra de paradigma muito grande, gente. Né? As mulheres, elas precisam desenvolver e desbravar todo esse processo da tecnologia, haja vista que a gente tem muita gente, muita mulher com muita expertise na área de CTI e na área de tecnologia, tal qual o nome do Conselho Consultivo. Então, eu estou aqui, né, para disponibilizar para vocês, em nome do Conselho Consultivo de Tecnologia, todo o aparato, né, que vocês precisarem, que a sociedade precisar para desbravar, né, na verdade, para quebrar paradigmas com relação às mulheres na tecnologia. Fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco através da Acespro. Né? O Conselho Consultivo foi desenvolvido através da Acespro em parceria com a startup Mulheres Conectadas, e nós, todas as mulheres que estão no corpo, né, técnico desse Conselho Consultivo, são mulheres com muita expertise, né, nas suas áreas, né, com muito conhecimento, e que podem e devem trabalhar toda essa quebra de paradigma voltada para a tecnologia na área feminina, né, para que as mais mulheres sejam incluídas nesse processo do desenvolvimento tecnológico que está tão em evidência no mundo, nessa sociedade contemporânea, nesse processo global que a gente vem vivendo. Então é isso, contem conosco, entrem em contato e vamos em frente, desbravar, quebrar paradigmas tão necessários em todo o processo desenvolvimentista em que nós estamos incluídas, todas nós inclusas. Vamos juntas, estamos juntas sempre. Obrigado, Janaína, obrigado. É óbvio
que você já estava esperando. Vem aí a Garagem do Coiote, falando sobre correia dentada. Olha, correia dentada é um negócio sério, viu? Correia dentada e a maneira como você tem que se precaver, porque senão acaba com o motor, viu, gente? Vamos lá. Garagem do Coiote com o Celcinho. Olá, amigos da Garagem do Coiote. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para tirar uma dúvida, esclarecer uma polêmica aí, que é justamente a questão, na hora de trocar a correia dentada, você precisa trocar os roletes, os tensores, a bomba d'água e os acessórios que estão conectados nessa correia dentada? Tem um vídeo rolando aí na internet que chamou os reparadores de picaretas. Bom, será que é assim mesmo? O que eu vou fazer? Estou falando com 2 reparadores, o Leonardo da Renova, o Wagner lá da MEC, que são 2 reparadores de confiança, já apareceram aqui no canal, para a gente ver com eles qual é a posição exata dessa polêmica. Então, vem comigo, vamos bater um papo com os 2. Bom, e aí, rapaz, um vídeo complicado, tratou todo mundo de picareta, né? Fica meio difícil as pessoas veem esses vídeos e começam a pensar que todo reparador é picareta, mas a gente começa a pesquisar também e sabe que não é bem isso. E ao final, como é que é essa história da correia dentada? É pesado, né? Ele pegou pesado aí com essa classificação que ele trouxe aí pra gente, né? Picareta é um nome forte mesmo, e pra gente que desenvolve um trabalho legal é ruim de escutar uma coisa dessa. Pois é, né, Celso? Boa tarde, né? Seja bem-vindo mais uma vez na MEC. Então, Celso, rotulou todos os reparadores, né, de uma vez só, nivelando por baixo. Então eu acho isso desagradável, né? Porque a gente luta para ser bom reparador. Já tem uns dias que eu vi o vídeo, então assim, ele tá aqui fresco na cabeça ainda, mas eu não vi hoje. Eu acho que uma boa maneira da gente mudar isso é dar uma desconstruída no que ele trouxe lá na história dele lá, né? E lá ele coloca que não é necessário essa troca toda correia, toda vez troca a correia, né? Trocar o rolete e o tensor. Ele coloca que ela tem uma durabilidade lá de, se não me engano, 200 mil quilômetros, que ele fez uma consulta com os fabricantes de rolamentos, tarará, né? E aí eu vou começar a falar por esse caminho, né? Vamos colocar como verdade essa durabilidade do rolamento, mas junto com isso tem outras questões aí, né? A gente vê por experiência aqui na oficina de chegar carros aí com acima de 60 mil, que é quando começam os períodos de troca de correia. Então o carro chega aqui com 100 e poucos mil, o dono do carro muitas vezes não sabe se ele trocou com 60 mil, né? Não se lembra quando trocou. Então aquela correia vai ser a primeira troca daquele rolamento ou não. Né? Ele Você não sabe. Não tem o histórico do carro, não tem. Muitas vezes nem o dono tem o histórico do carro. Pois é, o dono não sabe, muitas vezes ele não sabe nem que trocou a correia. Imagina se trocou a correia com o tensor. E diz que o tensor dela dura mais tempo do que uma correia dura, né? Mas se você olhar aqui, quando você troca as correias, se você olhar visualmente, a correia está linda. Sim. Ela está maravilhosa. O que nós estamos fazendo é uma prevenção. A tal da manutenção preventiva. Nós não estamos avaliando para ver se está na hora de trocar. Nós estamos trocando. Não é uma avaliação. Correia dentada, ninguém quer correr o risco de avaliar. Porque se eu mandar você rodar mais 10 mil quilômetros e ela partir, a responsabilidade técnica é minha. Sobre aquilo que a pessoa traz. Inclusive, o carro aqui. O Código do Consumidor te impõe essa responsabilidade técnica. E ela é minha. A pessoa que traz o carro aqui não tem a propriedade de saber sobre aquilo aí. Ela está trazendo para um reparador, justamente porque o reparador é que vai cuidar do bem dela para ela.
da melhor maneira possível. O Código de Defesa do Consumidor tem uma coisa que é chamada vício oculto, que a gente é responsável por... Botou a mão, deu problema, é a gente que é o responsável, né? Não tem um meio do caminho. Se for para a justiça, a gente vai perder, né? Então, assim, não existe acompanhamento, muitas vezes o dono do carro não sabe, você não tem um prontuário igual no médico, quando você vai no médico, então você não tem um histórico bem feitinho, a não ser que o cliente já seja cliente de uma oficina, a gente aqui tem os históricos, né? Mas o carro passa um período de garantia na concessionária, às vezes ele passa numa outra oficina até chegar na gente. E aí eu vejo um risco muito grande nessa troca apenas da correia, deixando o tensor, porque quem dá conta de olhar para um tensor e avaliar se ele está bom e vai para quanto tempo? Que bola de cristal eu tenho para prever qual é a vida útil daquele rolamento? A própria norma da ABNT, ela teve uma alteração em 2011 e existe a recomendação, não é como foi colocado na reportagem que a recomendação é de não troca, é ao contrário disso, né? A recomendação é de troca. E a gente estava até batendo um papinho aqui agora há pouco que a recomendação chega além dos rolamentos, né? No caso da correia pegar a bomba d'água, algumas coisas assim. Então, a troca da correia, a mão de obra é fixa, ou seja, eu não cobro mais por trocar o tensor, eu apenas aproveito a mão de obra, né? E alguns carros é mandatório trocar a bomba d'água. Não está vazando, tudo bem, não está vazando, mas eu coloco uma correia nova, um tensor novo, e aquilo vai pressionar o eixo da bomba de uma maneira que ela não estava habituada, digamos assim. Exatamente. Ela vinha de uma tensão um pouco menor, de um conjunto mais dilatado, e aí você coloca uma correia novinha, um tensor novinho lá, com a mola boa no tensor, a bomba d'água começa a vazar. E aí o cliente tem que pagar outra mão de obra para desmontar tudo de novo. E eu acho isso injusto, porque às vezes o orçamento cresce 10%, 15%, e resolve o problema. Tem outra questão, os próprios fabricantes de correia, hoje você compra um kit que já vem a correia com os tensores dentro, ele não fabrica tensor, por que ele vende na embalagem do produto dele o tensor para ser trocado junto? Exatamente. Né? Então porque é para ser trocado. Não tem como eu avaliar com uma rodada de mão e uma orelha dizer que aquilo ali vai durar até a próxima troca da correia. A maioria das montadoras que eu atendo aqui manda o kit pronto, né? Volkswagen, Ford, tá? A GM ainda vende separado, mas ele só me vende tudo. Quando eu ligo lá, eu quero trocar a correia dentada, ele já manda o rolete e a correia de apoio, a polia de apoio, junto. Tudo. Não tem jeito. A Renault, que foi onde eu treinei mais, né? Participei das reparações da Renault. A Renault só vende o kit. Ela não recomenda a troca da correia sem a troca dos tensores e dos roletes de apoio. Não pode. Uma outra coisa, você já colocou aí, é essa questão da responsabilidade. Então, assim, a gente aqui como reparador, por que eu vou assumir um risco de uma escolha que é do dono do carro? Né? Então o risco não é o risco de quebra da correia e do tensor e eu pagar uma correia e um tensor e uma mão de obra. Essa quebra ela vai trazer problema em válvulas, no cabeçote, até no próprio motor. Aí você economiza um tensor ali de 100, 200, tem carro que é mais baratinho, né? Você compra tensor bem mais barato para economizar esse valor e se arrisca a 20, 30 mil de prejuízo. Não dá, né? Não dá, a gente não consegue suportar esse tipo de prejuízo, né? E ainda mais um prejuízo que não é por nossa escolha, por escolha do proprietário do carro, né? Então, assim, aqui na loja, a gente não substitui se o cliente não quiser trocar. Se ele não quiser trocar, a gente orienta e deixa ele livre para ir até uma outra oficina, um outro local, fazer essa substituição, mas aqui a gente não faz. 150 mil quilômetros, Hilux. Você teria coragem de trocar uma correia de 150 mil quilômetros, largar o rolete lá, de um motor que dá 30 mil de peça para reparar? Entendeu? Fora bomba e birro. Fora mão de obra, fora... Você já imaginou o prejuízo que é isso numa oficina reparadora por causa de um tensor de R$300? Então você acha que o risco vale? Então essa ponderação... E quem vai pagar? É o dono do carro que vai pagar depois que isso quebrar? Você acha justo? Não. Aqui para nós, na nossa oficina, não há esse risco. Eu não corro esse risco. Eu só faço se fizer com a troca do tensor.
Ah, porque é venda casada. Não é venda casada. É segurança para quem tem o carro. E segurança técnica para você. Pra mim. Que se responsabiliza tecnicamente. Sim, pela reparação. Pela reparação. Eu brinco aqui, qual é a garantia do seu mão de obra? Foi vitalícia. É a vida da peça. É. Eu não instalei ela errada. Enquanto ela durar, minha mão de obra tem garantia. A gente só faz com a troca do tensor e dos rolamentos que tiverem. Devido ao risco e devido ao tamanho do prejuízo que pode acontecer. Já a correia de fora, correia poliveia, a correia que trocam que toca os acessórios, né? Ar-condicionado, direção, essa aí tem tensor, também tem rolete, só que ela não tem o risco desse tamanho. Por exemplo, falando de correias ainda, o New Civic, 2009, né, para cá, 2008, 2009 para cá, é a corrente, né? Mas ele tem a correia externa. E ele tem um tensor lá nessa correia poliveia que é viscoelástico, ele tem um amortecedor hidráulico lá, é cheio de óleo. A Honda recomenda com 70 mil quilômetros. Tá? A substituição. Esse tensor passa dos R$1.000, então 1.200 e pouquinho. Acho que o último que eu troquei era 1.200. Então, assim, é caro. Esse tensor, quando o carro vem aqui, eu avalio a correia. Agora, este tensor, eu só troco ele quando ali no pistãozinho hidráulico está suado. Quando ele começou a vazar. Eu olho ali, ele está molhado, agora está na hora de trocar o tensor. Com 70 mil eu não troco ele. Por quê? Porque é caro. E outra coisa se ele quebrar, a única coisa que vai fazer é acender a luz da bateria e o carro parar. O que você tem que tomar cuidado, que seria uma picaretagem, é você mandar num lugar, a pessoa te cobrar uma correia e o tensor e trocar sua correia. Aí é uma picaretagem. Ou chegar um rolamento que está roncando, o cara bota um óleo lá dentro para o roncado, isso é uma picaretagem. Mas é esse o objetivo, né? Tá aqui com o Leonardo, falei com o Wagner, vocês vão estar vendo aí no vídeo a posição dos dois sobre o assunto. E o objetivo aqui é esclarecer a você que assiste a Garagem do Coiote, para que você possa cuidar melhor do seu carro e que você possa tirar suas próprias conclusões. Se depois de ver todos os vídeos você achar que o ideal é trocar somente a correia, assumir esse risco, ok, você tem essa opção, tem essa sua liberdade, vai num reparador que faça a troca e troca sem problema nenhum, né? Então é isso aí. Ficam os esclarecimentos do Wagner, do Leonardo, que está aqui a Renova e a MEC lá, sobre o assunto. E até quarta-feira que vem com mais um Garagem do Coiote. Não esqueça de dar o joinha aí no vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito bem, gente, muito bem mesmo. Gostaram? Pois é. Então vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do Sebrae. Este Sebrae maravilhoso, meu Deus do céu. Como o Sebrae tem ajudado nessa instituição. Como o Sebrae tem feito o que há de melhor para que os empresários, principalmente os microempresários, cresçam nesse país conturbado pela pandemia. O Sebrae está sempre ali presente. E nós sempre mostrando aqui, sempre trazendo gente que fala do Sebrae. Vamos até os nossos comerciais e voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com pessoas inteligentes que podem levar até você também muito conhecimento, muita coisa que às vezes a gente nem se lembra de se ligar. Eu vi uma notícia interessantíssima que diz que a Argentina sustentou que o Chile pretende se apropriar de parte da sua plataforma marítima. Ora. Depois que ela acha que comprovou que Santiago estabeleceu novos limites que se sobrepõem aos argentinos. Engraçado, essa é uma briga incrível, sempre provocada pela Argentina, porque isso me faz lembrar muitos e muitos anos atrás, quando a Argentina brigou com o Brasil pelas 200 milhas submarinas. Porque antigamente dizia que que a gente só podia usar 50, era um negócio assim, gozadíssimo. Finalmente houve uma briga muito grande, mas o Brasil ganhou. E se o Brasil ganhou, vamos em frente, porque atrás vem gente, né? O Brasil vem ganhando da Argentina. A não ser quando acontece uma coisa como aconteceu agora do futebol, né? Não houve jogo, né, gente? Não houve jogo. Como é que pode um negócio desse? Bom, vamos lá. Mas quem é que estava certo? As autoridades sanitárias do Brasil. Essas sim estavam absolutamente corretas. Vamos continuar com o nosso programa. Vamos falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e eu pedi para isso que a Juliana nos fizesse uma reportagem sobre o assunto. E ela fez uma reportagem de primeiríssima grandeza. Alô, Juliana, é com você, por favor. O que é, então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar? Então, muito obrigada. É uma parceria muito interessante para o Conselho e justamente nesse programa que é tão fantástico, né, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem mais de 60 anos e é referência para o mundo, né, como um programa importante de segurança alimentar e nutricional, de promoção à segurança alimentar e nutricional dos alunos, né, então dos alunos da rede pública. Então, esse programa, ele é em caráter suplementar à educação, então ao ensino, e a gente vê que ele vem ao longo desses anos se transformando, principalmente em 2009, com a Lei 11.947, que trouxe um diferencial para o nosso programa e que, a partir de 2009, houve essa referência para o mundo inteiro. Que ele, além de promover a alimentação adequada e saudável para os alunos, também promove o desenvolvimento sustentável. Que eu acho que isso é algo para todas as comunidades, toda a população no mundo inteiro. E aí houve uma mudança na legislação, foi isso, no ano passado? Que mudança foi essa e que impacto essa mudança na legislação trouxe? Exato. Então, em plena pandemia, houve uma alteração na legislação, né, tanto a lei que permitiu, né, a alteração da Lei 11.947, ela permitiu a aquisição de kits, né, da alimentação para que o aluno comesse em casa, então ele pudesse comer em casa. Então, até persistir a pandemia, existe essa possibilidade do gestor, nos 3 âmbitos, né, então municipal, estadual e federal, adquirir alimentos para os alunos consumirem em casa, mesmo no momento híbrido, né? Então, como o programa ele prevê o atendimento integral, o atendimento a todos os dias letivos, então nesse período híbrido também é importante que haja esse consumo de fato do aluno. Uma outra mudança, né, que a Resolução 6 trouxe, então, além da mudança da lei, a mudança da resolução, que antes era a Resolução 26, hoje é a Resolução 6 de 2020, também relacionada aos recursos. Então, a utilização do recurso para a agricultura familiar, hoje está lá definido na lei, então, a partir do 1º de janeiro de 2021, caso a entidade executora não compre, não adquira dos agricultores familiares, no mínimo 30% do que está lá referido do recurso do FNDE, esse recurso vai voltar para o FNDE. Então, é importante que todos os prefeitos, governador
e todos os responsáveis pela aquisição de alimentos observem isso, para que o dinheiro não volte para o governo federal. Além de que nós sabemos que o programa, há muitos anos, desde 2010, o nutricionista ele é o responsável técnico do programa, mas a partir de 2021, caso não haja nutricionista, o recurso nem vem. Então é importante esses ajustes referente à agricultura familiar e referente a mesmo existir o nutricionista presente no programa como responsável técnico. Eu acho muito importante que a gente explique também para quem está nos assistindo, que você explicou aí em relação a essa primeira mudança na legislação, né? Que ainda que a criança esteja nesse modo híbrido de estudo, ainda assim ela recebe essa merenda. É muito importante que algumas pessoas lembrem que muitas vezes a criança, quando ela vai para a escola e ela faz aquela refeição, muitas vezes aquela refeição ali é a única refeição que ela vai fazer no dia, a refeição que ela fez na escola, né? Então, e um aluno, ele precisa estar bem nutrido, ele precisa também dessa outra parte para poder aprender, né? Para que o aprendizado realmente seja completo. Então, é muito importante esse ciclo completo para que o aluno se desenvolva corretamente, né? E muita gente não para fazer essa reflexão, não é, Ana? Exato. E então, não é qualquer comida, não é qualquer alimento. E a resolução, ela traz também o diferencial. Hoje, né, a partir da resolução 6, no mínimo 75% do que vai ser adquirido com o recurso do FNDE precisa ser de alimentos in natura ou minimamente processados. E o que é isso? É o arroz, é o feijão, são as frutas, as hortaliças. Então, são esses alimentos que, de fato, alimentam o estudante, que ele consegue, de fato, ter uma saúde adequada e o alimento para o cérebro, né? Então, para que ele possa, de fato, fazer a mudança na realidade da sua comunidade. Vamos passar agora para a Raquel nesse nosso bate-papo. A Raquel, como eu falei no começo da nossa entrevista, é diretora adjunta da Escola de Contas aqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, diretora técnica adjunta, né? E Raquel, qual a importância então dessa parceria que foi firmada aí entre o Tribunal de Contas por meio da Escola de Contas com o Conselho Regional de Nutricionistas, né, da 6ª Região? Obrigada, Juliana, por nos receber aqui, é uma satisfação. Falo aqui em nome da Escola de Contas, né, em nome do conselheiro Rodrigo Cavalcante, que é o diretor-geral, também representando o próprio tribunal, né, na pessoa do seu presidente, o conselheiro Otávio Lessa. E é uma satisfação maiormente falar sobre um tema de fundamental importância, que é sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, como bem Ana falou com muita propriedade, já que é a delegada do Conselho Regional de Nutricionistas daqui, da 6ª Região, né, da unidade de Alagoas. Como bem você falou, Juliana, não é à toa que esse programa é um programa que tem relação com a educação. A educação é muito mais do que, né, você está ali na escola aprendendo. Para isso acontecer todo um processo e reconhecendo essa deficiência econômica, social que nós temos, né, desigualdade social. Então é importante que os nossos alunos da escola pública estejam bem alimentados e, né, com o alimento correto, com o alimento saudável, e temos recursos para isso que são destinados para os municípios, e esses municípios eles precisam alocar adequadamente esses recursos, né, de acordo com a própria legislação. E qual é o intuito desse termo de cooperação, né, Juliana? É justamente que o Tribunal de Contas, a Escola de Contas e o CRN, eles estejam em parceria para orientar, né, o gestor. Então, por isso, a ideia de fazer um diagnóstico para todos os gestores, no sentido de sempre orientar. A importância dessa parceria é a efetividade da política pública da alimentação. A gente quer, né, todos nós queremos que
todos os municípios tenham condições de organizar, implementar e não deixar que o dinheiro retorne. Não é isso, Ana? E sim, né, que esse dinheiro se transforme em alimento, desenvolvimento local, né, porque tem a questão da agricultura familiar, e chegue às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e a educação realmente seja efetiva. Tá vendo? A gente precisa saber dessas coisas. Então, muito obrigado. O que a gente tem feito na pandemia é exatamente isso. Não pode trazer o entrevistado? Não pode, mas a gente faz o assunto chegar até você. Como vamos fazer chegar mais um assunto do Sebrae com vocês, com a Cíntia Silver, que é a gerente adjunta do Sebrae em Penedo. Então ela vai também conversar com você sobre essa instituição maravilhosa que é o Sebrae. Olá, Geraldo. Então, durante toda a pandemia, o Sebrae realizou capacitações, consultorias e orientações de forma remota, por motivos óbvios, né? Mas a partir de agora, de setembro, nós estamos retornando às nossas atividades presenciais, trazendo não só o atendimento, mas também as nossas capacitações presencialmente. Hoje o Sebrae possui escritórios nos municípios de Maceió, Penedo, Arapiraca e Delmiro Gouveia, e em todos esses escritórios do Sebrae nós já estamos fazendo essas atividades presenciais. Retornar com a capacitação presencialmente era um desejo nosso muito grande, e principalmente dos nossos clientes, né, que tinham esse anseio de voltar a fazer contato com os nossos instrutores, com os empreendedores que participam também das capacitações. A forma de interação de uma capacitação presencial é totalmente diferente de uma capacitação online. Então, a gente sabe que o aproveitamento realmente é bem maior presencialmente. E aí, pensando nisso, nós montamos uma programação que ainda ela é híbrida, algumas a gente continua realizando remotamente e outras a gente já consegue realizar presencialmente, porque algumas metodologias não tem como ainda a gente fazer presencial, mas aos poucos nós estamos retornando com muita alegria. E aí dentro desses municípios que o Sebrae tem atendimento, a gente consegue atender a todo o estado, né? E aí a gente já tem essa programação que eu vou citar, algumas que nós vamos realizar, não são todas, mas algumas principais que nós vamos realizar para quem estiver nos assistindo e tiver interesse de participar, entrar em contato conosco para saber mais detalhes, tá? Então, em Teotônio Vilela, em Juqueiro e em Igreja Nova, agora em setembro, nós vamos fazer uma palestra sobre marketing e vendas. Em Penedo, nós vamos ter uma palestra sobre liderança estratégica. Tudo isso, todas elas vão ser presenciais e gratuitas. Já em Maceió, nós vamos ter uma capacitação chamada Design Sprint, que é para aquela pessoa, aquele empreendedor que tem uma ideia, quer tirar ela do papel, que tem algum tipo de inovação que quer implementar na sua empresa, que quer mudar, por exemplo, algum modelo de gestão do seu negócio. E essa oficina Design Sprint ajuda muito a desenvolver essa ideia. Ela vai acontecer presencialmente no Sebrae de Maceió. Nós vamos realizar também um webinar sobre energia solar fotovoltaica no campo. É direcionada para os produtores de leite, mas pelo fato do tema ser transversal, ele consegue, né, atrair o interesse de pessoas de outras áreas também. Essa capacitação já é uma capacitação que vai acontecer remotamente, mas com um tema super interessante também. E além disso, nós vamos realizar também online um workshop com o nome Como Encantar Seu Cliente. E quem participar desse workshop vai ter a possibilidade também de receber uma mentoria individual com um de nossos consultores sobre marketing e sobre vendas. Em Arapiraca, realizaremos também presencialmente um curso de atendimento ao cliente, né, para você saber atender melhor, para você ser gentil com o seu cliente, como você fidelizar o seu cliente. Essa capacitação ela vai acontecer presencialmente no Sebrae Arapiraca, e também por Arapiraca vai acontecer online um curso de marketing digital para pequenos negócios, né, como você usar as redes sociais, como você usar essas ferramentas digitais como impulsionadores das suas vendas e prospecção de novos clientes para a sua empresa. E na região de Delmiro Gouveia, lá no Sertão, a gente vai ter uma oficina de fluxo de caixa presencial no município de Olho d'Água das Flores e um curso também presencial de 5S
em Santana do Ipanema. Esse curso de 5S é para orientar o empreendedor a como organizar a sua empresa, como manter um ambiente mais organizado para facilitar o dia a dia, os processos do seu negócio. Tá? Essas são algumas das capacitações que nós vamos realizar em relação à data, a horário, a valores. Algumas delas são pagas, outras são gratuitas, mas o que é pago é um valor muito pequeno, né? Um investimento muito pequeno que você faz. Então, para saber esses detalhes de informação, quem tiver interesse pode entrar em contato no nosso 0800 570 0800 ou entrar no site do Sebrae, sebrae.al.com.br, e lá vocês encontram todas as informações. E quem for desses municípios pode também ir até a sede do Sebrae em Maceió, Penedo, Arapiraca ou Delmiro Gouveia para ter mais informações a respeito dessa programação, tá bom? Geraldo, foi um prazer falar mais uma vez com você e obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Ok, Cíntia, obrigado, hein? Obrigado por essa participação também e vamos em frente, lembrando a vocês, vou lembrar vocês sobre o Sebrae, não vou lembrar sobre o Sebrae, porque a Cíntia acabou de falar, tá assim bem no ouvidinho de vocês, bem na cabeça de vocês, não é verdade? Muito bem, mas eu vou lembrar que existe um restaurante maravilhoso aqui, de quem eu sempre fui parceiro e que eu continuo parceiro, que é a Bodega do Sertão. A bodega é fantástica, a bodega tem uma comida deliciosa, mais de 70 pratos quentes e por aí vai, e está funcionando agora normalmente. Daqui a pouco eu volto a gravar lá, não tem a menor dúvida, ok, gente? Então, vamos aos nossos comerciais e voltamos logo em seguida. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, que coisa boa, com você aí nos assistindo através do 38.1 aberto, né? E tanta gente assistindo por ele, como pela net, através do 18 e do 518, muita gente também assistindo por aí. Parece que existem outras operadoras também, depois eu informo a vocês quais seriam as outras operadoras, ok? Muito bem. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que pelas redes sociais o secretário de Infraestrutura, Maurício Quintela, informou que houve uma mudança no projeto, daquele famoso projeto do Alagoinhas, do Monumento do Alagoinhas. Houve uma modificação, mas em compensação a coisa vai andando, e em janeiro, se Deus quiser, ele inaugura
o que se chamava de marco referencial e passa a ser chamado agora de Marco dos Corais. E vai ser realmente o marco da cidade. Nós esperamos que dessa vez a coisa ande e vamos ter o nosso monumento de orla finalmente em dia, né? É o que a gente quer, né? Aparece o monumento, opa, aquilo ali é Maceió. É isso que tem que acontecer sempre, não é verdade? Me diga uma coisa, não digo não, eu vou passar primeiro para alguém conversar com vocês sobre outro assunto, que é o famoso Zezito de Araújo. O Zezito de Araújo é um professor especialista em políticas raciais. É uma pessoa fantástica, ele é altamente competente no que diz respeito a isso. Tem trabalhos publicados, ele sempre esteve à frente dos movimentos. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu ocupava a Patrícia Mourão, que hoje volta a ser a secretária de turismo do município, ela foi a secretária das minorias e eu era o diretor-geral dessa secretaria. E o Zezito trabalhava conosco também. É uma figura encantadora e é com ele que vocês ficam agora. Zezito Araújo. Aldo, é com imenso prazer, né, que nos reencontramos novamente, né, durante toda essa nossa trajetória em prol da história de Alagoas. E nesse momento eu estou trazendo aqui para você uma conversa muito pertinente sobre a nossa história de Alagoas, no entanto, com outro enfoque. Evidentemente, esse enfoque é decorrente de toda uma experiência minha enquanto educador, né? E eu quero trazer um pouco para que o povo alagoano tenha uma outra versão da história do povo, né? De nós mesmos. E aí eu começo até com um adágio popular africano que diz o seguinte: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das suas narrativas, né? Então, com isso eu quero dizer, a história do povo alagoano sempre é contado pelo único viés, que seja o viés da classe dirigente. Isso não quer dizer que essa história não aconteceu. Pelo contrário, eles reafirmam cada dia a história deles. Eu estou trazendo uma história com uma outra narrativa, né? Que é a história do povo negro alagoano, que necessariamente ele não foi só escravizado aqui em nossas terras. Nós temos uma origem étnica, nós temos uma origem linguística, né? E nós temos, acima de tudo, um patrimônio cultural, um patrimônio intelectual, né? Um patrimônio de detentores de tecnologia que, dentro de uma história que tem o viés simplesmente no foco do engenho, da terra e do proprietário da terra, não dá visibilidade a esse potencial que os povos africanos trouxeram aqui para as Alagoas. Aí eu começo dizendo o seguinte, Geraldo: nós somos, antes de sermos africano ou antes de sermos negro, como assim nos classificaram, nós temos uma origem linguística. Nós, alagoanos, nós temos uma origem linguística. Nós descendemos diretamente do povo banto, né? Porque o povo banto, para você ter uma ideia, quando nós falamos latinos-americanos, nós temos a compreensão que nós estamos falando de todos os povos da América Latina, que vem a ser lá do México até a Argentina. Então, quando eu estou dizendo povo banto, estou dizendo que todos os povos que ficam abaixo do deserto do Saara, no continente africano, eles são diretamente pertencentes ao grupo linguístico banto. Mas nós também, alagoanos e alagoanas, nós descendemos diretamente de um grupo étnico, porque dizem assim, os africanos que vieram para o Brasil, ou os africanos que vieram para Alagoas, certo? Só que hoje nós estamos buscando as nossas identidades linguísticas, as nossas identidades étnico-culturais, as nossas identidades detentores de conhecimento. E no caso do grupo étnico, nós descendemos do grupo Ambundo. Os povos que iniciaram a formação do povo angolano, né, do final do século XV, início do século XVI, eram vários povos, mas eu destaco 3
que esses 3, na sua grande maioria, vieram para o Brasil para produzir riqueza na condição de escravizado. Foram os bacongos, né? Foram os ovibundos e foram os zambundos. Os zambundos que foi a sua grande maioria. A pergunta talvez que você me faça, e muitas pessoas podem falar, mas assim, por que então você está falando só dos zambundos? Porque os zambundos eles têm uma referência importantíssima para nós alagoanos. Nós participamos do grupo étnico Ambundo, que falava a língua quibundo. E essa língua quibundo ainda é falada no cotidiano nosso, no dia a dia, que nós não percebemos. Não é? Então, é fundamental que nós conhecemos as nossas raízes linguísticas, as nossas raízes étnicas e as nossas raízes culturais. Então, para, a partir daí, a gente ter o conhecimento da nossa história. Aí eu falei anteriormente, por que os zambundos são fundamentais na formação da sociedade alagoana? Porque a primeira revolução negra que aconteceu no mundo aconteceu aqui em Alagoas, conduzida por esses povos, que eram os zambundos, que eram descendentes diretos de uma grande líder angolana, que era a Rainha Nzinga, ou a grande Gola Nzinga, né? Já que é fundamental que comecemos a tratar as funções e os postos dos dirigentes do continente africano numa linguagem de descolonização. Normalmente a gente chama rei, rainha, não, mas eles eram golas, era esse título que se dava aos dirigentes lá do território de Angola. Então foram esses povos, juntamente com os imbangalas, né, que organizaram o Quilombo dos Palmares. Vejam, eu estou fazendo uma nova releitura do Quilombo dos Palmares, eu estou fazendo uma nova releitura da distribuição desses povos a partir da visão do grupo étnico, a partir da visão dos grupos linguísticos, da nossa língua, que é a língua quibundo. E quem foi a pessoa que conduziu essa organização? Novamente vem a matriz africana que trata sobre isso. A sociedade africana, ela era matriarcal, na sua grande maioria, né? Das sociedades africanas, ela era matriarcal. E foi uma matriarca que organizou o Quilombo dos Palmares, a Quatune. Eu, dentro de uma historiografia, inclusive do livro que eu escrevi recentemente, Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos, eu adjetivo a grande a Quatune como a fundadora do Quilombo dos Palmares. Que nós tivemos vários líderes, né? A primeira, evidentemente, foi a Quatune, que organizou o Quilombo dos Palmares, que era descendente direta da Gola Nzinga, né? Que era do estado de Matamba, né? Então, veja, a nossa história ela é ligada diretamente a esses povos. Tem um grande pensador e escritor brasileiro, Felipe de Alencastre, né, que escreve muito sobre a África, e o próprio Alberto Costa Silva, esses dois grandes historiadores, o próprio Abdias Nascimento, como também o Joel Rufino. Estou citando esses 4 grandes historiadores. Eles dizem o seguinte: para nós entendermos a história do Brasil, primeiro nós teremos que entender a história de África. Então, para nós entendermos a história de Alagoas, nós teremos primeiro entender a história de Angola, porque esses angolanos trouxeram para o estado de Alagoas a sua capacidade de domínio tecnológico. Qual era esse domínio tecnológico? Era o domínio da agricultura. Foram eles que trouxeram a tecnologia para o plantejo da cana-de-açúcar daqui. Foram eles que trouxeram a tecnologia para a construção das habitações dos engenhos daqui, sem falar das fornalhas e da purgação do açúcar. Então, nós teremos que rever e fazer uma releitura dessa história de Alagoas na perspectiva de homens e mulheres trabalhadores escravizadas e escravizados que vieram construir e produzir riqueza no estado de Alagoas. Então era essa, Geraldo Câmara, a mensagem que eu tenho que passar a você e todos os alagoanos e alagoanas. Gostaram?
Então vamos em frente agora com mais uma música, aquela música que sempre a gente faz para terminar o programa. Então Danúbio Lacerda vai estar com vocês com aquela música chamada Naquele Tempo. Danúbio Lacerda para nos fazer lembrar com o sax maravilhoso dele de músicas tão gostosas. Vá, Danúbio. Muito bem. Obrigado, Danúbio. Obrigado por ter encerrado esse programa dessa maneira. Eu fico muito feliz em chegar a mais um fim, porque a gente chega a esse fim do programa dizendo obrigado, meu Deus, e dizendo até o próximo sábado, se Deus quiser. E ele nos manda dizer que quer. Então os nossos encontros estão absolutamente marcados. Até lá, gente. Obrigado por hoje. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde.
Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.